Bom dia, alunos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Semana passada nós não tivemos aula, tudo bem? Dá um descanso aí para vocês. Mas essa semana nós teremos aula. E aí, o que nós vimos basicamente na semana retrasada, né? Nós começamos a ver a parte aí de Pitágoras. E já estamos vendo, na verdade, Pitágoras já tem um bom tempo. Então, basicamente, como que funciona a relação de Pitágoras? Pitágoras ela é utilizada para eu poder calcular um dos lados de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é exatamente um triângulo onde ele tem um lado que representa 90 graus. E como que eu faço essa simplificação do triângulo? Ou seja, imagina que eu tenho um triângulo, como esse aqui, em que um dos lados dele vai ser o A, o outro vai ser o B e o outro vai ser o C. Então, basicamente, o que a gente tem? No Teorema de Pitágoras, nós temos que a soma ao quadrado dos catetos, ou seja, o que é o cateto? É um lado menor, é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado maior. É o lado que fica do outro lado do ângulo de 90 graus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Se eu pegar o meu valor de A, elevar ele ao quadrado, né? A é o meu lado maior, tudo bem? O A é o meu lado maior. Se eu levar ele ao quadrado, ele é a mesma coisa que o valor desse cara aqui, de um dos lados ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado também. Então, basicamente, essa é a ideia do Teorema de Pitágoras. E é isso onde a gente vai aplicar aqui. Então, se eu pegar essa correlação e fizer aqui, ó, quem é cada um dos termos? O lado A, que é exatamente o lado onde eu tenho o lado maior, né? No meu triângulo ele vai representar o x. O meu B, que é exatamente o cara que está ali à minha esquerda, ele vai ser exatamente o meu valor 6. E o C, que é a parte aqui de baixo, ele vai ser exatamente o meu valor 8. Então, se eu for substituir essa relação, eu vou obter o seguinte caso, que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vamos lá. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Quanto que é 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. Então, eu vou ter aqui 36 mais 64, quanto que vai dar isso? Vai dar 100. Então, como que eu faço para calcular esse valor de x? Para calcular o valor de x, eu uso a raiz quadrada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? Então, se a gente for pensar, 10 vezes 10, 100. Então, eu sei que o lado desse triângulo vale 10. Tudo bem, gente? Então, vamos seguir para o próximo triângulo, para o próximo exercício, no caso, para a gente ter essa mesma ideia. Então, vou só agrupar aqui. Então, o próximo exercício que a gente fez foi esse aqui que ficou para casa. Então, vamos lá. Eu tenho o meu triângulo e vamos fazer as mesmas comparações que a gente já fez na outra relação, no outro exercício que a gente tinha feito. Então, olhando ali, ó, eu tenho meu A, meu B e meu C. Então, vamos identificar. Quem vai ser o meu A? Meu A é o lado maior aqui, ó, tá vendo? O A aqui. Então, esse cara representa 25. Esse lado aqui, ó, ele é 20, que é o nosso B. O cara de baixo é o nosso x. Lembra que a gente está sempre querendo encontrar a nossa variável. Quem é a nossa variável? É a letra, para a gente poder substituir na equação. Então,
minha equação vai ficar a ao quadrado, ou seja, 25 ao quadrado, b equivale 20, né? Estou copiando essa equação aqui, ó. E aqui vai estar meu x. Tudo bem. Então agora eu vou resolver esse cara. Então vamos lá. Quanto que é 25 ao quadrado? 25 vezes 25, 625. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, vai dar 400. Então, eu vou passar esse cara para o outro lado, vai ficar negativo. 625 menos 400 dá 225. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra questão. Eu tenho que calcular a raiz quadrada de 225. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele vai dar 225. E aí esse cara, ó, vamos fazer até um teste, ó. Se eu pegar 10 vezes 10, vai ter 100. Se eu pegar 15 vezes 15, 225. Olha, não é que a gente achou? Então significa que o valor de x, ele vai valer 15. Achamos nossa resposta, certo? Vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão, ele diz o seguinte. Ele dá um valor um pouquinho diferente, só que dessa vez ele pede para a gente calcular qual vai ser o valor do d aqui, ó. Então, repara que agora eu vou ter um triângulo exatamente aqui, ó, nesse cara aqui, ó, né? Então, esse lado d, ele também vai ser a mesma coisa. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vou cortar essa figura para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Esse lado d, ele também vai ser aquele lado de baixo ali do triângulo. Então, eu posso dizer que o lado d vai ser esse carinha aqui, ó. Diminuir um pouquinho para ele poder caber. Ou seja, também vai caber aqui. Então, quando eu olhar lá o meu triângulo, né, quem vai ser aí o meu A? Jogando aqui o triângulo para poder ficar do lado. Meu A é o lado maior, então ele vai valer 7. Meu lado B, que é esse cara aqui, ó, ele vai valer só 3. Tudo bem? O 2 a gente não vai contar ele. E quem vai ser esse lado de baixo aqui, ó? Vai ser a nossa letra D, que é o que a gente quer descobrir. Então, utilizando aí nossa equação, eu vou ter ali, ó, lado A representa 7, lado B representa 3, lado C representa o D que a gente quer. Então vamos lá, quanto que é 7 vezes 7? 7 vezes 7 é igual a 49. E quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, se eu substituo e passo esse cara para o outro lado, eu vou obter 49 menos 9, logo vou obter 40. Então, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 40. Então, a raiz quadrada de 40 vai ser o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 40. Será que existe esse número? Vamos fazer um teste? Então, ó, se eu fizer, por exemplo, 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36, estamos chegando perto. 7 vezes 7, 49. Opa, então não tem raiz quadrada para 40. O que eu posso fazer aqui é simplificar esse cara. Como que eu vou simplificar? 40 eu posso dizer que é a mesma coisa que 4 vezes 10, concorda comigo? Quando eu faço isso, eu posso dizer que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 10.
Ou seja, eu só posso fazer isso quando eu estou multiplicando, tudo bem? Eu não posso fazer quando eu estou somando. Então, quanto que é a raiz de 4? 2 vezes 2, 4. Então, esse cara aqui vai dar 2. Então, minha resposta vai ser exatamente 2 raiz de 10 centímetros. Achamos a nossa resposta. Então, basicamente, esse é o conceito do Teorema de Pitágoras. E o que eu posso fazer além disso? Eu posso utilizar e aplicar ele em várias coisas, em vários exercícios. Por exemplo, temos aqui uma questão. Ó. Digamos que o cara quer construir um corrimão, que é essa parte metálica aqui. Ó. Então, ele quer saber quanto que ele precisa comprar de ferro para poder fazer o corrimão. Então, quais são as informações que ele vai fornecer para a gente? Ele vai dizer qual deve ser o comprimento total do corrimão para ser aplicado na escada abaixo. Então, repara que o comprimento total do corrimão vai ser o quê? Eu já tenho 30 centímetros e eu já tenho 30 centímetros, certo? Então, eu já sei o quê? O comprimento total do corrimão, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual aos 30 centímetros mais 30 centímetros mais x. Ou seja, quem é esse x? X é o único cara que eu quero descobrir, que eu não descobri até agora. Que é exatamente quem? Que é exatamente esse lado aqui do meu triângulo. Não é? Vê se eu não estou falando verdade. Ó. Se eu souber o tamanho desse x aqui, eu sei que é 30 mais x mais 30. Repara que esse cara aqui vai formar um triângulo. Ó. E aí, quanto que eu vou ter em cada um dos lados? Então, eu vou ter aqui 90 centímetros. Então, vou botar aqui 90. Certo? 90 centímetros. E quanto que eu vou ter na parte de baixo? Bom, na parte de baixo é só somar esses caras aqui. Então, vamos somar. Então, botar aqui comprimento da escada. Né? O comprimento da escada, que é o que eu quero descobrir. Ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5 vezes 24. Certo? Porque eu quero saber o comprimento para aquilo tudo. Então, vamos lá. Dá uma ajeitadinha aqui. Pronto. Cinco vezes 24, 5 vezes 24, dá 120. Então, aqui eu vou ter 120 centímetros. Então, na verdade, eu vou ter um triângulo que de um lado ele vai ser 120, de outro lado ele vai ser 90 e do outro lado ele vai ser x. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos calcular pelo Teorema de Pitágoras, né, se a gente for olhar ali, a minha hipotenusa ao quadrado ela vai ser a soma dos catetos. Então o que eu posso esperar? Eu posso esperar que o meu x ao quadrado vai ser a soma dos lados. Um lado é 90 e o outro lado é 120. Então, como que vai ficar essa resolução? 90 vezes 90 vai dar esse valor aqui, 9 vezes 9 é 81. Então, nesse caso, 8.100. Quanto que é 120? 12 vezes 12 vai dar 144. Mas como tem um zero, a gente acrescenta ali. Então, vai dar 14.400. Beleza. Então, vamos lá. Vou somar os dois. Então, vou somar 8.100. Então, vou obter aquele valor ali, 22500. Repara que esse cara aqui, ele não me é estranho. Será que a gente já não viu esse cara em algum lugar antes? Será? Então, eu sei que esse cara vai ser a raiz desse valor. Vamos ver se a gente não viu ele em algum lugar. Quando a gente fez o exercício, olha aqui, Vê se não parece.
Então a gente pode utilizar a mesma relação que a gente fez no exercício anterior, ou seja, uma forma simples de, por exemplo, simplificar. E aí eu posso dizer que esse cara, é, 225.000 é a mesma coisa que 225 vezes 100. Ou seja, eu vou separar em duas raízes. Uma vai ser 225 e a outra vai ser 100. 225 a gente já calculou isso em exercícios anteriores. Ou seja, é 15. E a gente tem que o 100 é 10, né? Então quanto que vai dar esse cara? 150. Mas 150 é minha resposta? Claro que não. Eu não quero o comprimento total do meu corrimão. Então meu comprimento total ele vai ser o quê? Ó? O 30 mais o 30 mais o meu x. O que eu achei foi só um dos valores, tudo bem? Então, substituindo o meu valor, 150, agora eu consigo achar o valor total. Então, eu vou obter ali, ó, 30 mais 30, 60, 60 mais 150, 210. Então, se o cara for comprar lá o metal para poder fazer o corrimão, né, a barra de ferro, digamos assim, ele vai ter que comprar uma barra de ferro de 1 metro e 10 centímetros. Tudo bem, gente? Então, essa é uma ideia da aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, aqui a gente tem dois exercícios que vão ficar para casa. São bem semelhantes, mas a ideia é que sejam exatamente assim para vocês treinarem, né? Peguei a questão mais dificilzinha para a gente poder fazer. Dúvida, gente? Tudo bem? Então, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. Até mais, pessoal!